É o seguinte, chega um pouquinho antes do trabalho, faz essa surpresa. Prepara um jantarzinho, um vinhozinho. Tô no caminho, Cidinha? Não. Tô tudo errado. Mas Puta tá, que continua Não. aí a sua tese. Não, agora já foi tudo. Agora eu errei tudo. Senhoras e senhores, está começando mais um Diálogo de um Cara Só. E queria começar já agradecendo aqui, dar alguns recadinhos, já começar agradecendo o pessoal do No Deck Bar, que cedeu aqui o espaço pra gente estar gravando. Esse bar é muito legal, nossa, lugar muito bacana, né, Mufasa? Muito top. E fica localizado na Avenida Samuel Martins, número 148. Ó, hoje eu gravei o número. É muito legal aqui, tem uma porção muito top, chopp artesanal, muito legal aqui. Gostaria que vocês conhecessem o local, porque é muito bacana. E hoje, o convidado de hoje é uma terapeuta sexual. É terapeuta sexual? Posso falar assim? Pode falar terapeuta sexual, sexóloga, tanto faz. Então tá bom. Cidinha, seja muito bem-vinda. Muito prazer. Obrigado por aceitar o convite de estar batendo um papo aqui com a gente, com o nosso podcast. Eu que agradeço. E aí, como você tá? Tá tudo bem? Como que você tá? Tudo bem, tranquilo. Achei bem legal aqui o espaço também. Vamos já fazer um merchan. É isso aí, tem que fazer uma merchan. Muito legal o espaço. Que bom que você gostou. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua profissão, já pra gente entender melhor sobre, né, terapeuta sexual. Então, eu gostaria que você falasse o que faz uma terapeuta sexual. Bom, vamos lá. Pra eu falar o que faz uma terapeuta sexual, acho que é mais fácil eu falar como eu cheguei até a terapia sexual. Porque tem a terapeuta sexual, que é da área da fisioterapia, né? Tem as terapeutas ocupacionais que acabam fazendo terapia sexual, mas eu vou falar pela linha da psicologia. Então, eu fiz psicologia e aí, trabalhando na clínica, eu percebi que muitas pessoas traziam problemas sexuais durante a sessão, né? Uhum. Muitas disfunções sexuais, problemas de relacionamento, alguns casais. E aí, então, eu fui fazer sexologia. Então, o que faz uma terapeuta sexual? Na verdade, eu sou uma psicóloga com especialização em sexologia. Eu atendo basicamente homens, mulheres com disfunções sexuais das mais variadas. Uhum. Então, na verdade, é um tratamento psicológico, emocional, mais voltado para as questões sexuais. Uhum. Muitos casais também, enfim, LGBT, LGBTQIA+. Agora é um monte de sigla. Exatamente. Eu nem arrisco falar, porque eu não quero ser cancelado. Vai faltar letra e aí Falta. eu E eu também nem errado. sei te dizer todas, porque embora eu tenha feito terapia sexual, existem outras especializações para LGBT. Então não é muito meu foco. Eu atendo o público da LGBT, mas alguns eu acabo encaminhando. Porque... Entendi. Tem uma faixa etária média que procura você ou de todas as idades, assim? Olha, não tem. Assim, hoje especificamente da sexologia, da terapia sexual, claro que são os adultos, né? Assim, eu atendo alguns adolescentes, mas os adolescentes não vêm por essa via. Os que vêm por essa via, então eu tenho desde 20 anos até 60. Uhum. Eu fiz essa pergunta porque eu queria saber de você que tipo de conselho você daria para alguém que está começando a vida sexual hoje. Um jovem que está começando na vida sexual, que tipo de conselho você daria para ele? Porque como eu vejo muito adolescente, né? Eu tenho alguns primos jovens, assim, mais novos, e eu também, quando eu era mais novo, aquele paradigma de perder a virgindade e tal, de ficar tenso, de ficar nervoso, então às vezes acaba atrapalhando, né? Então eu queria saber de você que tipo de conselho você daria para alguém que está iniciando a vida sexual. Então, né, Thiago, é complicado, porque é sempre uma novidade, né? Não tem como, você não fique tenso. Difícil. Todo mundo fica tenso. O que eu tenho visto hoje, e que a área da sexologia está cada vez crescendo mais, é na área da informação, uma educação sexual mesmo, né? Então, algumas escolas já têm investido nisso. O que eu sempre falo com os adolescentes é assim, para se informar em fontes seguras. Porque, principalmente menino, né? Conversa com os amigos, aí meio na onda dos amigos ali, os colegas.
Então, o que é legal é ter uma informação mais consciente, digamos assim. Tem muitos sites legais hoje em dia a respeito de educação sexual. Algumas páginas do Instagram bem bacanas que eu posso dar umas dicas depois aí no final. Então, é importante sempre se informar. Porque na maioria das vezes o jovem inicia sua vida sexual ali no... Vamos ver, né? Tá acontecendo e deixa acontecer. Exatamente. E hoje eu vejo assim, que muitas disfunções sexuais que acontecem na fase adulta são justamente por essa primeira vez mal sucedida. E aí você tem que voltar na primeira vez emocionalmente, pensar, fazer uma reeducação sexual para daí na fase adulta isso melhorar. Caramba, é uma coisa que aconteceu lá atrás, aí hoje a pessoa é adulta e volta, né? Acaba atrapalhando coisas que aconteceu lá atrás. Né? Exatamente. Principalmente meninos. Caramba. Acontece, sei lá, uma falha, perde a ereção durante a primeira vez, ali cria um trauma e isso vai levar por toda a vida. Caramba, meu. Já pensou você levar pra vida toda isso daí? Deve ser... É porque é complicado, porque às vezes o menino foi ter a sua primeira relação, primeira vez. E aí, sei lá, aconteceu do menino broxar, vamos falar assim, broxar. Exatamente. Eles odeiam que falam isso. A gente fala perdeu a ereção. Perdeu a ereção, isso, perdeu a ereção. e aí, ele não tava num dia legal, tava tenso, nervoso e tal. Eu acredito que aí, daí por diante, as próximas também acabam atrapalhando, né? Sim. Porque ele vai ficar pensando naquilo lá, e aí a chance disso acontecer de novo é muito grande, né? Sim, porque assim, eu costumo dizer que assim, a mente faz uma inscrição e ele vai perdendo a confiança. Exato. Né? E aí vai sempre com aquela pulguinha atrás da orelha. Ah, será que hoje vai dar certo? Será que hoje vai dar certo? Isso gera uma ansiedade. E aí essa ansiedade faz com que aconteça de novo. E vai virando um ciclo muito terrível. E hoje, em dias de bullying, né? Qualquer coisa que faz... acabou a vida do cara, do menino. Nem começou a vida sexual Nem começou. dele. E aí você imagina que eu atendo homens, sei lá, de 60 anos que tiveram esse problema na primeira relação lá aos 15... E até hoje. E passaram a vida inteira pensando nisso. Entendi. E você tem alguma dica que você daria pra ele? O que você pode falar assim? Terapia. Terapia, Porque, na verdade, tem que tratar a ansiedade, né? A causa tanto da ejaculação precoce, falando dos homens, né? Da ejaculação precoce, disfunção erétil, na maioria das vezes, 90% das vezes, é ansiedade. É emocional, não existe uma causa fisiológica. Então tem que tratar a ansiedade, fora as ansiedades do dia a dia que podem acarretar. Não estou falando só de uma primeira vez mal sucedida, né? Mas aí você tem uma ansiedade, uns outros problemas ao longo da vida e isso pode trazer uma ejaculação precoce, uma disfunção erétil. Então tem que tratar a ansiedade. E você falou aí de um paciente seu mais velho e tal. Como que é a procura do homem? Porque isso é um tabu, não sei hoje como está hoje, mas sempre foi um tabu do homem dele falar sobre sexo, né? Ainda mais você que é uma mulher. Existe essa... É difícil do homem se abrir, né? A gente fala ali na mesa de bar e tal, a gente fica conversando. Mas como que é? O homem, ele te procura e ele fala na boca? Eu queria saber como Vamos que lá. É assim, né? Porque assim, com os homens, quando eles chegam pra mim, Thiago, eles já chegam muito decididos. Porque assim, ele já tá em sofrimento, ele já foi em, não sei, 10 urologistas, já tomou Viagra, Cialis, já tomou de tudo, já tomou ansiolítico, já fez vários tratamentos e nada funcionou. Até que o urologista fala, querido, você precisa de uma psicóloga. Então, quando eles procuram uma psicóloga, eles chegam pra mim. Hoje, 70% dos meus pacientes são homens. Caramba, meu. Eu atendo bastante homens e eu tenho bastante facilidade em atender homens. Então, eu falo com muita tranquilidade. Quando o homem chega pra mim, ele já chega muito decidido. Então, assim, chega um pouco envergonhado, mas eles já chegam decididos. Olha, tô aqui, eu tenho que falar, não é? E eu já falo, sim, eu sei porque você veio, então você fala e tá tudo bem. Então, o homem, ele é muito mais decidido, porque quando chega pra mim, chega com a questão. E já chega falando. Então, é muito mais simples. O tratamento ocorre muito bem. É muito sucesso, sabe? Dá muito certo, porque os homens chegam envergonhados, mas chegam decididos. E é uma pena, porque assim, se fosse direto pra terapia, seria muito mais fácil. Mas primeiro vai no urologista, vai fazer tratamento medicamentoso.
E, enfim, quando chega, já chega até com um quadro depressivo, sabe? Chega mais para baixo, com algumas questões sociais, com problema no trabalho, com um monte de coisa acumulada que poderia ter resolvido antes. E você acha que os pacientes que te procuram, a esposa sabe? Sabe, né? Porque... A maioria, sim. E a maioria vem impulsionar, se são casados, né? Tô falando das relações héteros. Vem impulsionados pelas esposas. Muitas vezes, assim, a esposa que me manda mensagem primeiro, perguntando como funciona, perguntando horários, enfim, e elas agendam para os maridos. E aí, quando ele vai, já sabe. E quando é uma relação assim, eu já chamo a esposa também, oriento também. Enfim, existe um trabalho aí do casal. Mas os mais novos, que não têm uma relação estável, digamos assim, vêm sozinhos mesmo. Caramba. Ô, Mufasa, quando você precisar aí, ó, já sabe. Já anotei um monte de coisa aqui já, hein? Já anotou. Fica atento. Você anotou os remédios? Então tá. A gente acabou entrando no assunto aí de disfunção erétil e tal, mas tem muito... Isso rola muito entre amigos também, conversa de homens e tal. Cidinha, o papo aqui é bem de leigo, tá? Eu sou leigo total. Fica tranquilo, e é isso que eu gosto. Eu ia dizer que eu tô aqui pra aprender, né? Mas não ia pegar bem, né? Mas... Vamos lá, eu te ensino também. Mas então, rola muito assim, eu sou casado, quando é vida de casado, ninguém transa, isso daí esses dias eu tava num churrasco, eu vou te falar porque a gente chegou nesse assunto. Eu tava num churrasco casal de amigo, e aí rolou esse assunto de falar, quantas vezes vocês transam? Eu falei, eu transo de 1 a 2 vezes por semana. Quando eu falei isso, eu fui condenado. Eu falei, não, é mentira, você tá mentindo. Eu fui condenado porque acharam que era muito, e eu acho que é pouco. E você é casado? Eu sou casado. E eu sou casado, tenho 2 filhos. Então acho que é por muito. isso. Então, acho que é por isso que eles ficaram assustados. E eu achei isso absurdo de falar que casado não transa e tal. Eu discordo. E eu queria saber se isso é mito, se realmente acontece isso ou não. Se os casais te procuram, tá acontecendo isso, a gente não tem mais uma vida ativa, uma vez a cada 2 meses, 1 mês. Eu posso te dizer que tem uns a cada 6 meses. Sério? E aí eu queria saber de você, se existe uma vida, uma quantidade que você pode falar que é ativo ou não? Não, Tiago, é assim, olha o que eu costumo dizer. Cada casal, ele se estrutura de uma forma. Cada casal funciona de uma forma. De repente, 2 vezes por semana para você é pouco. Para outro casal, 2 vezes por semana é absurdo. Tem casais que 2 vezes por mês. O que eu digo é assim, quando traz um sofrimento, não tá legal, está me fazendo mal, vamos falar sobre isso... Aí a gente tem que tratar. O que acontece é que, assim, os casais, eles vão colocando isso pra baixo do tapete, sabe? Acho que não é nenhuma sujeira pra baixo do tapete. Eu costumo dizer que é aquele elefante branco que fica no canto da sala. O casal para de ter relação sexual, não se fala sobre isso. O tempo vai passando, vão se passando meses. Então, quando chega pra mim, terapia, às vezes, os casais, eles já estão a ponto de se separar, né? E aí fica bem difícil. Mas não... Respondendo sua pergunta claramente, não tem uma quantidade certa. Mas a maioria dos casais não falam sobre isso e entram numa rotina, acaba entrando num conforto, digamos, sem relação sexual, que não deveria ser confortável, né? Mas ficam muito tempo sem relação sexual. Eu tenho casais lá que estão há 6 meses sem relação sexual. Caramba! 6 meses, o marido dela faz 6 meses que não transa. Ela só faz 2. Mas, e quando eles te procuram, quem te procura primeiro? A esposa? Fala, a gente não tá legal, não tá acontecendo. Ou a maioria procuram juntos, ciente do que tá acontecendo. Como que funciona? Então, eu acho que tem... de tudo um pouco, sabe? Não tem exatamente uma regra, mas na maioria das vezes, quem toma a frente de procurar a terapia, como eu disse, até para o marido, se é uma disfunção sexual masculina, é a mulher. Ou a mulher procura a terapia de tanto o marido falar, não, isso aqui não tá bem, começam a gerar brigas, aí a mulher procura. Mas existem alguns casos que o marido que manda mensagem, procura e marca para o casal.
Legal. Muito, muito interessante. Eu queria saber de você se alguém já te procurou depois de ter sofrido algum tipo de abuso e aí pegou trauma, demorou pra encaminhar no relacionamento, aí conhecer alguém e aí teve esse freio aí, essa pessoa com um trauma mesmo, né? Sim. Alguém já te procurou assim pra tentar ativar de novo? Não sei se é o termo correto, a vontade de... Sim, eu tenho várias pacientes com traumas. Falei várias pacientes porque a maioria das pacientes abusadas, né, são mulheres, mas já tenho homens também que sofreram abusos. Tenho vários casos. Sério? Eu tenho de tudo um pouco, viu, Thiago? Triste. É triste, mas é muito prazeroso tratar e ver o progresso, como melhora. E como é pra você, uma mulher, recebendo esse tipo de paciente? Porque além de ser um crime, né? Ser triste, ser um crime, você é mulher também, né? E aí, como que separa o pessoal da profissional, nesse caso? Então, todo mundo sempre pergunta isso, até as próprias pacientes. Mas assim, eu acho que é um treino da profissão. Você ouve, muitas vezes fica revoltado, fico depois, né, da sessão. Mas enquanto eu tô ouvindo o problema. Né, ajudando a paciente a pensar, né, acolhendo a paciente, enfim, acompanhando. Eu não posso dizer, é muito triste, mas assim, é corriqueiro aparecer abuso na clínica, é muito corriqueiro. Então isso vai ficando meio que automático. Sabe como se tivesse um escudo? Você vai ouvindo e tudo bem, se comove. Hoje, por exemplo, eu me emocionei com uma paciente abusada, hoje especificamente. Caramba. Fiquei bem, bem emocionada. E você falou de... Nossa, é complicado o assunto. Existe essa aqui, ô Mufasa, foi um ouvinte, um amigo nosso, que pediu pra perguntar. Ah, o amigo do seu amigo. O amigo do meu amigo. Entendi. Mas eu não vou expor ele aqui, claro que não, né? Mas o Diogo quer saber... Existem vários Diogos, não existe só o Diogo Andrade também, né? O Diogo Andrade queria saber... Falei alto aqui? Falou muito alto. Falei alto. Eu achei que só tinha pensado. Depois edita, Mufasa. Eu queria saber se existe alguma técnica natural para prolongar a ejaculação. Sinto lhe informar, Diogo. Que não. Não. Você acha que é a cabeça do cara? É a cabeça. É. E como que a gente faz? Terapia. Só terapia? Tá, então tá, vamos lá. O Diogo chegou lá no seu consultório e falou, não consigo, eu chego aqui, a hora que eu tô nas preliminares eu já finalizo. O que eu faço, Cidinha? Então... É que existe uma investigação, né, toda existe toda uma investigação, precisa entender, como eu disse, é uma ansiedade. Precisa entender a causa dessa ansiedade, entendeu? Se é de uma primeira vez, se é de uma educação sexual mal sucedida, se é um problema, às vezes acontece, tem um problema no trabalho. Então, é difícil saber. Tem uma série muito legal do Porchat que chama Homens. Assisti. Você Muito assistiu? boa, muito boa. Então, é muito aquilo. Pra quem não assistiu, assim, todos os homens do mundo devem assistir aquilo. É muito aquilo. Não existe uma causa específica pro problema e não existe uma técnica. Existem muitas clínicas que prometem, né, medicação, que prometem tratamento imediato, mas não existe uma técnica para prolongar. Precisa entender a causa. Mas pelo que você tá falando aí, a maioria das vezes é psicológico mesmo, né? O cara tá com vários problemas e acaba levando pra cama isso daí, né? Sim, exatamente. E eu assisti essa série, é muito boa mesmo, essa série do Porchat. Eu acho que tem 2 temporadas. Tem 2 temporadas, agora vai sair a 3ª. É muito boa. Eu falo que a melhor psicoeducação que eu dou para meus pacientes homens, eu indico para todo mundo. Você indica pra assistir? Todos os pacientes. Chega a primeira sessão, eu já falo, você assistiu? Não, então pode assistir. Por quê? O que foi que te chamou a atenção, assim, que você falou Porque a série do Porchat, primeiro que, assim, existe ali um quadro de disfunção erétil, né? Que é o quadro do Alexandre, o personagem dele.
E depois ele vai procurar terapia. Então, assim, muitos falam assim, nossa, aquela primeira cena, quando ele chega na psicóloga perguntando quanto tempo, e não existe um tempo para melhora, eles já se identificam automaticamente. Assim, nossa, tá vendo? Tá ali retratado na ficção que eu passo no dia a dia. Isso é muito legal. Mas a série, ela trata de machismo, né? E o machismo é o maior causador de todas as ansiedades para o homem. É muito complicado para vocês, né? Machismo. Mas você fala o machismo, o machismo que existe entre nós homens mesmo. Esse papo de ficar falando aquela gostosa, você acha que... Uma pergunta que eu quero te fazer também. Por exemplo, eu vejo muito... A gente fala bastante, por exemplo, nossa, se eu pegar, sei lá, a Anitta, vai ser muito rápido, eu não vou conseguir, eu vou ficar nervoso, vou ficar 5 minutos, eu vou terminar ali tudo. E eu queria saber por que existe isso, essa preocupação do homem de fazer sempre bem feito, essa pressão. Da onde que vem isso? Então, de onde que vem? Eu não sei. Eu acho que desde que o mundo é mundo. Dessa necessidade que o homem tem de se provar, de provar a sua virilidade, a sua potência a vida toda. E aí você pode falar, nossa, mas eu nem tive uma educação dessa, meus pais, sei lá, meu pai nem era machista, meu pai não falava disso. Mas os amigos, entre os próprios amigos, falam isso, né? Eu costumo sempre dar exemplo, assim, eu tenho um filho. Você tem filho homem? Tenho um menino de 4 anos. 4 anos, então o meu tem 8. E agora uma menina também. Meu tem 8. Algumas falas do meu filho, às vezes eu vejo e falo assim, nossa, tadinho, o machismo dele aparecendo aí e ele nem sabe por quê. Essa coisa de não existir, de usar o rosa. E assim, agora ele já deu uma parada, mas teve uma época que ele falava assim, mãe, eu amo meu pinto. Meu pinto é a coisa mais importante da minha vida. Que maravilhoso isso. E eu falo pra ele, filho, cuida, porque realmente é muito importante pra você. É muito importante, cara. Nossa, que engraçado isso. E eu falo, e eu conto isso pros meus pacientes. Eu falo assim, se o meu filho, que é uma criança, fala isso, imagina pra vocês. Então, e é muito natural, porque o meu filho, ele tem 4, e ele já vem com esses papos de rosa, que de rosa é de menina. E eu nunca falei isso, a gente nunca tocou no assunto de falar de que rosa é de menina e azul é de menina. Eu não sei se é escola, o que é. Então, é o social, é o cultural, entende? Que muitas vezes tá ali enraizado inconscientemente e a gente não sabe de onde veio. E, nossa, que engraçado, você falou do... Eu amo o meu pinto. É muito meu... Eu acho que todo homem ama, né? Não, e mesmo tira o Pablo roupa, Vittar. E fica tirando a roupa, e tira a roupa, e fica andando pela casa, mostrando pinto, mostrando e não sei o quê. Eu falo, nossa, gente. Cara, e é que bem necessidade. Isso. E o machismo... Eu tô tentando ser Faz tempo que eu venho falando isso, que eu tô tentando ser menos imbecil. Mas acontecem umas coisas que... Eu não sei se é automático, o que é. Que esses dias eu tenho uma filha também de 6 meses, 7 meses agora que ela fez. E eu lembro, quando eu tava trocando o meu filho, eu lembro que eu falava assim, tava trocando ele assim, esse moleque aqui vai comer gente pra caralho, né? Todo orgulhoso. Esses dias eu fui trocar a minha filha, eu fiquei triste, né? Que dó, né? Você pensa, cara, seu filho vai comer várias e alguém vai comer ela. Com também. certeza, Vários né, cara? podem comer ela. Não precisa falar assim também, né? Mas é mais Esse pura dia. verdade. Se conforme. E essa geração de meninas que vem aí, pode ter certeza. Por que essa geração de meninas que vem? Elas Como estão que cada é? vez mais soltas, né? Sexualmente, cada vez mais livres. Você acha que isso é ruim ou bom? Ótimo para as É mulheres. ótimo. Porque antigamente não era assim e você acha que isso aí atrapalhou alguma coisa, refletiu alguma coisa na sociedade? Não, com certeza, né? Essa sociedade machista. Pensando especificamente na minha profissão, assim, eu vejo muitas mulheres com disfunção sexual por uma criação machista. Então não pode pôr essa roupa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, sexo só depois do casamento, não vai se perder, sabe? Você não vai se perder na vida é a pior frase que um pai e uma mãe pode falar para uma menina. Não vai se perder na vida. O que é o se perder na vida? Fica ali no inconsciente,
E aí, isso elas levam pra vida toda. Acaba retraindo, né? Sim. Pode ser que retrai. Mas assim, agora, eu acho que o feminismo traz muito isso, essa liberdade sexual para as mulheres, né? Que realmente é bem bacana, bem positivo. Uhum. Você é feminista? Você se considera feminista? Não, totalmente. Totalmente feminista? Não totalmente. Ah, não totalmente. Não totalmente. Tá, entendi. Acho que o feminismo tá muito longe de mim ainda. Tem muitas raízes machistas ainda. Tô desconstruindo. Tem mulher que é machista também, sabia? Sabia? Porque é verdade, cara. Às vezes eu vejo muita... No trabalho eu vejo bastante isso. Não, eu não vou não sei aonde porque meu marido não deixa, ou meu marido não quer. Sabe, cara? Então, às vezes ela mesma acaba sendo machista, né? Sim. Ou eu tô falando uma besteira aqui, Mufasa? Certinho, né? Então, vou te dar exemplos disso que a gente vê na clínica muito, assim. Alguns casais. O homem tem disfunção erétil, tá? Pensando aqui de um caso. E aí a mulher vai procurar... Abraço, seu Gilberto. Não é Gilberto, graças. A mulher procura terapia pro homem. E aí você vai investigar o caso, enfim. O que ela quer? Ela quer que ele compareça de todas as formas possíveis. Tá, mas você ajuda de que forma? Eu? O que eu tenho que fazer? Não, ele é que tem que me procurar. Ele é que tem que comparecer. Ele é que tem que fazer. Uhum. Não sou eu. E aí esse é o primeiro passo, é desconstruir isso. Não, peraí. Então o machismo tá ali, tá nela também. Uhum. Que vira uma pressão muito maior pro homem. Então você tem que desconstruir esse machismo da mulher. Uhum. E todos nós somos machistas, viu, Thiago? Assim, o machismo, ele tá entre nós. Uhum. A gente, uns mais, outros menos, mas a gente tá o tempo todo no machismo. Ainda. Você tem uma visão que isso melhora, vem melhorando no futuro? Nós temos muita fé na humanidade de que isso vem melhorando. Acho que Quantos anos você tem? Eu tenho 34. 34, tá. Você é uma geração mais nova que eu ainda. Mas as gerações mais novas, assim, tô pensando nos meus pacientes de 23 até 26 anos ali, já tem se questionado muito a respeito do machismo, né? As meninas cada vez mais empoderadas e questionando o machismo deles e eles também se adequando a isso. Uhum. Isso é muito legal. Então, acho que tende a melhorar. Eu crio um filho para tentar que ele não seja tão machista. Espero que você crie os seus para não também serem tão machistas. Então, assim, isso vai melhorando, né? Ser machista hoje é cringe, né? Hoje é tudo cringe, cringe, né? Tudo muito. Cringe. Transar, eu acho que é cringe, porque essa molecada não é possível que tá transando, ô Cidinha, porque eles só ficam com o celular o dia inteiro em casa jogando, então transar virou cringe também, me fala. Virou... Algumas pesquisas têm mostrado, sim, que a iniciação sexual tem sido cada vez mais tarde. Por que, Cidinha, você acha que... eu já vi uma reportagem do tipo falando que a atividade sexual está começando cada vez mais tarde e essa geração, as que estão vindo, estão transando cada vez menos. Por que você acha que isso está acontecendo? Então, assim, primeiro, pensando ali na adolescência, o que acontece é que, assim, hoje, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, né, se tem menos encontros, encontros pessoais, né, Sim. assim, as pessoas não estão se encontrando presencialmente. No nosso tempo, a gente saía para encontrar o pessoal, então você paquerava, tava ali junto, ficava, né? Hoje a coisa ficou muito no virtual. Então, por mais que role um sexo, é um sexo virtual. Então, não se encontram mais. Cada vez se encontram menos, entende? Né? Você falou aí da sua paciente, falando que o homem que tem que procurar sempre, né? Existe muito isso ainda de... eu acho isso absurdo, eu acho que não tem, só o homem tem que procurar. Eu não acho isso também, eu acho que tem que ser os dois têm que estar afim, os dois têm que procurar, né? No caso. E eu queria saber se isso existe bastante ainda, se existe muito ainda. Existe bastante. Mas é por conta dessa educação repressora da mulher. A mulher vai entendendo, eu acho que, como eu disse, as gerações mais novas está mais fácil.
mas a partir ali dos 40, a minha geração ainda, é uma educação muito que a mulher não podia ter uma liberdade sexual. Então, assim, se cria a mulher para casar e ser esposa, né? Eu vi um podcast esses dias muito legal, que estava falando sobre as amantes, né? Que as mulheres casadas, elas foram ser criadas para serem filhas de Maria, essa coisa puritana e tudo mais, né? E que daí os homens acabam tendo amantes para serem as filhas de Eva, que são as que podem, que essas sim podem ser livres sexualmente, as esposas não podem. E essas esposas também vão se colocando nesse papel, de que não podem, elas não podem ser donas do seu próprio desejo, né? E é isso também muito que eu trato na clínica, porque assim, tá, mas e quando você tá afim? Elas nem sabem quando estão afim. Elas nem sabem que elas podem estar afim. É complicado, é assim, o buraco é bem baixo. É, literalmente. Literalmente. Ô, Cidinha, eu falei aqui do caso quando o cara vai sair com uma mulher muito bonita, rola essa pressão, né? O cara diz, eu tenho que manter a pose, tenho que fazer bem feito. Algum paciente já te procurou, falou, Cidinha, é o seguinte, eu vou sair com uma menina, ela é assim, é a menina dos meus sonhos, o que eu faço pra não fazer feio em frente a elas? Não, eles me procuram depois que eles já fizeram feio. Já fez feio. Puta que pariu. Eu não falo, eu sou a última da cadeia. A última. Eles só me procuram depois. Depois que já tem uma relação frustrada. E aí eles me procuram. Eu não tô falando só de broxar também. Sei lá, às vezes o cara criou uma pressão muito grande na cabeça dele. Nossa, aquela menina é a menina que eu sempre quis sair. Hoje vai acontecer. Ela é linda, ela tá maravilhosa. E chega lá, o cara não supera as expectativas, né? Sim. Então, e aí depois que eles procuram... Olha a sua fala. Não supera as expectativas. Expectativas de quem? Dele, né? Dele próprio. É verdade. É o egoísmo, né? O homem, ele é um imbecil egoísta, né, cara? Essa é a verdade. É isso aí. Cara. E aí, quando ele não atinge essa expectativa que ele mesmo criou e que às vezes a menina não tá nem interessada nisso tudo que ele criou ali na mente dele, e aí isso se torna um problema, porque daí ele se cobra muito mais na próxima, e na próxima, e na próxima. Isso é bem corriqueiro de ouvir, viu, Thiago, na clínica. Acontece bastante. Quando eu tinha 17 anos, eu fui sair com uma menina que era linda, que eu adorava, não sei o que, e chegou na hora, brochei. Putz. É muito corriqueiro ouvir essas histórias. Muito. E isso já é um tabu falar que broxou, né? Isso daí já broxou já, ô Mufasa? Eu vou responder. Mas enfim. Mas isso, veja, quando acontece isso na primeira relação, aos 17 anos aconteceu, isso já é indício que alguma coisa não tá bem. Porque assim, ele criou uma expectativa que não precisaria criar, então ele já tem uma ideia muito complicada a respeito de sexualidade. E isso já gerou uma ansiedade nele muito forte, que fez com que ele broxasse. Tende a mente, faz uma inscrição. Só que não é legal. Vai criando uma janela, né? Que ele vai levar isso pra vida toda. Que engraçado, muito interessante. O corpo humano, ele é a cabeça da gente, né? Ela é muito doido isso, né? Seria doido. muito legal se todos os homens conseguissem fazer terapia, sabe? E falar sobre isso. Porque muitos homens passam a vida toda com uma disfunção sexual, sofrendo por isso. Porque, assim, isso atinge, principalmente o homem, mulher também, mas, assim, homem atinge muito a vida profissional e social, sabe? Se é um homem com uma disfunção erétil, como no caso da série Homens, o que ele começa a fazer? Ele para de sair, se é solteiro. Olha, eu vou sair, eu vou num bar como esse. E se eu conhecer alguma menina lá e eu tiver que transar? Nossa, verdade. Então eu não vou. E eles começam a ficar cada vez mais dentro de casa. Mais retraídos. Então, como eu disse, quando chegam pra mim muito deprimidos, muito sem vida social, com problemas no trabalho, alguns, muito debilitados. E às vezes é mais fácil de resolver, né? Sim. Você já teve caso de paciente voltar lá, eles voltam depois pra falar, Cidinha, deu certo, agora tá acontecendo e tal, ou é um processo demorado? É um processo demorado, né? Cada um tem o seu tempo. Alguns ficam alguns meses, alguns ficam anos.
E assim, e depois que tá tudo funcionando bem, digamos, acabam ficando em terapia para ir resolvendo todas as sequelas que isso causou. Uhum. Ficam em terapia. E terapia é um processo tão gostoso. Você nunca fez terapia? Eu fiz. Então. Não sexual, mas fiz. Não mas depois Mas também não teria problema nenhum mas não fazer também, assim, não. pra focar somente no sexual. Quando chega na primeira sessão que eu falo assim, olha, eu geralmente falo assim, tudo bem, eu entendi, você tem uma disfunção sexual, você tem uma disfunção erétil, só que eu preciso falar com você sobre outras coisas. Eu preciso falar com você sobre como tá no seu trabalho, como foi seu desenvolvimento, como é a sua relação com seu pai e com a sua mãe. Uhum. Como o homem é muito imediatista, eu costumo falar assim, fique tranquilo, eu não vou esquecer que você tem um problema, uma queixa. Eu não vou esquecer, mas eu preciso falar sobre todo o resto, o restante. E aí a gente tá lá, 3, 4, 5 sessões falando sobre trabalho, sobre vida social, sobre não sei o quê. E eles chegam, olha, essa semana eu funcionei muito bem, tá tudo bem, essa semana foi legal. E eu falo, ó, tá vendo? Dá certo. Cara, é psicológico total. E isso daí é bem isso, porque o corpo, cada corpo é de um jeito, reage de uma maneira. Então, por exemplo, às vezes eu tô com muito estresse, tô muito nervoso, eu fico com muita dor de cabeça, você passa por um estresse muito alto, muito grande no trabalho, minha cabeça parece que vai explodir, assim. E isso é uma maneira. Tem gente que desencadeia assim, né? Tendo essa disfunção, né? Sim. Não consegue desligar e aí acaba atrapalhando, né? E é mais comum do que a gente imagina, é que homens não falam sobre o assunto, né? A gente fala entre a gente, né? Ah, peguei aquela gostosa lá e comi todas. Desse jeito aí, né? Comi 10 nesse final de semana. Mas ninguém fala, nossa, eu brochei e não tô comendo mais ninguém. Não, nunca vai falar, né? Nunca vai falar. Pois é. Ô Cidinha, a gente tá chegando numa parte aqui do nosso podcast, que é o seguinte, ó. Eu tô com um diálogo aqui, ó. Não sei se você viu aqui, ó. Diálogo, vou passar pra você e é o seguinte... o que é esse taco aí? Esse daí é um momento protesto do nosso podcast. Então, assim, se você pudesse ter meia hora de diálogo, com esse diálogo aí, com alguma coisa que te incomoda, ou que te revolta, o que seria? Pode ser da sua profissão, pode ser o momento do nosso país, pode ser o que você quiser falar. 30 minutinhos de diálogo que você poderia dar nessa coisa aí. Eu tô me enrolando? Tô me prolongando aqui? Tá falando bem. Tô? Tá falando bem. Eu entendi. Você entendeu, né? Eu Você entendeu. entendi. É que é novo isso. É novo esse quadro. É novo? É novo. Você tá sendo a segunda pessoa que tá fazendo isso. Tá. O Edivaldo, semana passada, ele falou que ele teria 30 minutos de diálogo com quem não quer tomar a vacina. Esse diálogo aí. Então, seria muito legal também. Achei legal. Mas eu acho que, assim, eu teria 30 minutos de diálogo com o machismo. Falando do nosso trabalho. Porque o machismo, ele é o causador de muitos problemas, inclusive de quem não quer tomar vacina. Né? Se você for pensar... Você acha que tem um pouco de machismo também? De quem não... Tem o machismo do nosso presidente. Esse daí... Que fala o tamanho de uma besteira destas, né? Como se ele fosse onipotente. Ele é um machão, né? Ele é um machão, não é? E aí isso reverbera em toda a sociedade. Com certeza. Então eu teria um diálogo para falar sobre machismo. Você teria 30 minutos com esse diálogo aí com o machismo, né? Com o machismo. Vamos bater no machismo então, aqui, ó. Esses machistas imbecil. Cara, que papo legal. Eu nem lembro mais o que a gente tá falando. A gente desvirtuou aqui no assunto. A gente desvirtuou, estamos falando sobre os homens e sobre o machismo. A gente ficou muito nessa questão de hétero e tal, né? Mas eu queria que você falasse aí também sobre a questão dos LGBTQIA+. Falei certo? Faltou um H aí, mas tá tudo bem. QIA+. Tá certo, tô tirando essa. É isso mesmo. Tá mais perdido. Eles te procuram? Como que funciona? Procuram. Eu tenho alguns pacientes LGBT. Não estou no meu lugar de fala, né, do LGBT. Mas são seus pacientes. Mas eu trato questões emocionais. Então, assim, eles ficam bem fragilizados emocionalmente, né? Ainda existe muito preconceito. Então, eles são bem fragilizados emocionalmente.
com muitas queixas, principalmente processos depressivos. Algumas adolescentes que estão ali se descobrindo, né? Gays, e como falar isso com os pais, como tratar isso. É mais esse tipo de público que eu atendo. É que você é psicóloga também, né? Então Sim. aí você junta as duas coisas, né? Mas eu falo assim, alguns casais gays, eles te procuram com os mesmos problemas que os héteros? Sim. Sobre disfunção, ou falta de interesse, ou outros tipos de... Sim. Procuram bastante? Sim, casais gays com as mesmas questões de Mesmas héteros, né? questões. Somos todos iguais. O ser humano, ele Né? é igual, é tudo igual, só algumas questões são diferentes, mas os problemas, os defeitos são os mesmos. Exatamente, acontece. Casais gays têm problemas de relacionamento entre eles, tem baixa de relação sexual ou muita relação sexual, porque tem isso também, tá? Tem casais que procuram porque um dos parceiros fala assim, eu não tô aguentando mais, tá me cobrando relação sexual todo dia, eu não aguento mais, né? E aí você tem que trabalhar... Máquina. Você tem que trabalhar o contrário disso. Sim, muitos casais. Uhum. Então, eu notei algumas perguntas aqui também de alguns amigos meus. Ah, tá. Não sou eu, não. Isso do meu amigo mandou perguntar, é muito tradicional na sexologia. O meu amigo aqui quer saber assim, ó, Cidinha, como convence a minha esposa a fazer o anal? Eu não sei quem pergunta esse negócio desse. Eu não sei, pra que perguntar? Eu não sei pra que perguntar um negócio assim. O Daniel pegou pesado, mas pode responder. Não convence, né? Ela tem que querer, né? Não dá pra convencer. Ai, que pergunta maravilhosa. Tem que conversar sobre. Eu costumo dizer que no diálogo se resolve tudo. É verdade. Com muita comunicação. Uhum. Muita conversa. Às vezes um vinhozinho, né? Faz chega, ó. Eu vou dar a dica aqui pra você, ó, Daniel. É o seguinte. Chega um pouquinho antes do trabalho, faz essa surpresa. Prepara um jantarzinho, um vinhozinho. Tô no caminho, Cidinha? Não. Tô tudo errado. Mas Puta tá, que continua Não. aí sua tese. Não, agora já foi tudo. Agora eu errei tudo. Não, mas eu pensei assim, fazer um jantar romântico, comprar um presentinho, uma lingerie, algo pra aquecer o relacionamento. Eu sou péssimo nisso. Mas, Não, isso tudo é muito legal de se fazer. mas não só. Não, vamos Não deixar com a bem intenção claro. de um anal. Vamos deixar bem claro também. Você não é pra fazer isso só porque você quer o anal. Tem que fazer isso sempre, inclusive, né? Exatamente, Não até é porque só, não é só nesse dia. Até porque se ela não quiser, você pode fazer o que você quiser. É verdade. Ela não vai ter. Isso Você é não vai ter. verdade. Isso é Você muito pode, verdade. Né? Ao menos que você a embebede, drogue, Não, aí. E aí? aí já você tá cometendo perigoso. crime, mesmo sendo sua esposa. é perigoso. Aí já diria o Bill Cosby, né? Não pode. Ele fez isso. Tem que conversar. Porque Uhum. a mulher, quando ela quiser, ela vai fazer. Tem casal que te procura, fala assim, eu não aguento mais, você falou aí do casal hétero, mas tem algum casal que já te procura, falou, ele quer toda hora, eu não aguento mais, é toda hora. Tem. E já te procuraram. E como que você lida com isso? Como que é? Meu, deve ser muito, tem que saber lidar muito com o ser humano, né? Sim. Nossa, cara. Então, cada caso é um caso, né, Thiago? Você precisa entender qual que é a relação desse casal, qual que é a necessidade desse parceiro ou parceira, de por que quer sempre. Uhum, Você tem que tratar a necessidade individual para daí trazer para o casal. uhum, Qual que é a média que a gente vai achar aqui, como o casal vai ficar satisfeito. uhum. É muito particular de cada pessoa mesmo. E existe também o caso assim, eu quero transar e quem não quer transar é ela. Ela não tem vontade, não quer. O que acontece também? Ou o Muito. contrário, eu tenho o extremo demais, né? Querer toda hora, querer bastante, e o outro de não querer nada também. O que é mais comum na clínica são as mulheres com baixa de libido, né? Uhum. Isso é sempre assim. Uhum. E aí vem porque o marido não aguenta mais, o marido já ameaçou de separar, enfim. Uhum. E aí vem pra clínica. O marido vai junto ou não? Ou ela Na maioria das vezes, quando a mulher vem, não. Uhum. Mas eu costumo chamar o marido. Depois de algumas sessões, eu chamo o marido até para entender qual que é a visão dele e até para explicar. Porque, assim, juntando a questão do trauma de abuso sexual
Muitas mulheres, às vezes, elas têm uma baixa de libido muito grande no casamento, elas não querem relação sexual de forma alguma. Eu tenho alguns casos assim, e elas sofreram um abuso na infância. E aí elas não falaram nem pro marido. E aí, conforme eu vou trabalhando isso, eu falo assim, olha, então agora eu vou chamar teu marido, e a gente vai conversar sobre isso, e você vai contar pra ele, porque ele precisa entender. Né? E aí, eu vou trabalhando o casal. É porque o cara não sabe, né? Ele acha que o problema, às vezes, é até ele, né? Então, e o que acontece? Cada vez que ele força a relação, remete a mente dela a um abuso novamente. Porque se ela não quer uma coisa e ele força a relação, ela é abusada novamente. Na cabeça dela. Inconscientemente. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo. Porque senão não volta a libido, não volta o desejo sexual. Isso sim é um caso de abuso. Às vezes a mulher tá com um monte de problema no trabalho. Mulher é muito cíclica, né? Uhum. Não tá com um monte de problema no trabalho, filho, não sei o que, não tá afim. Uhum. E aí eu tenho que explicar pro marido, é assim mesmo. É assim que É funciona. assim mesmo. Vai lá no... Usa o seu celular, a sua internet aí por enquanto e se vira. Uma coisa que é muito comum, viu, Thiago, na clínica também, falando de celular e internet, é vício em pornografia. Uhum. Você acha que a pornografia, ela mais ajuda ou atrapalha? Ela atrapalha. Atrapalha? São muitos os malefícios da pornografia. Um exemplo. Já está embutida aí na própria performance do homem, né? Se você for pensar, a primeira pergunta que você me fez da adolescência, pensa, você já foi um adolescente. O que adolescente faz? Primeira coisa que ele vê? Pornografia. Porno. E aí, fica ali naquilo, nossa, mas é desse jeito que o homem tem que fazer? É essa performance que o homem tem que ter? Eu costumo brincar com os meus pacientes que não precisa ser britadeira. Né? Porque no pornô é isso, é o cara másculo, né, com os pênis gigantescos, britadeira. Exatamente, isso aí. Né? Dessa grossura do microfone. E aí, o cara olha pra ele e fala... Que porra é essa que eu tenho aqui? Pois é. Não é? Eu falei que não era pra me expor assim, né, Cidinha? Mas tudo bem. Mas esse é o primeiro problema da pornografia, falando lá da adolescência. E aí isso vai pra vida toda. Fora muitas disfunções sexuais que são por conta de uso de pornografia e masturbação. Porque a masturbação tem um outro ritmo, uma outra pressão, que é muito diferente de um sexo real. Tiago, é um mundo maluco aqui na nossa cabeça, que pra gente lidar na clínica é, como eu disse, muito particular. Cada um tem sua particularidade. A partir de hoje não vou assistir mais Xvideo. Parei mesmo, agora. A partir de amanhã. A partir de amanhã. Então, porque eu vejo... eu vejo eu já vi, né, alguns casais falando que assiste junto. Eu tenho um amigo, um casal de amigos, que ele assiste junto. Ele e ela. Tudo bem. E aí eu falei, mano, tudo bem, né? Eu nunca fiz, não tem nada problema em assistir, mas eu achava que ajudava também na relação isso, você assistir pornografia. Então, na relação, se vocês assistem juntos, se o casal gosta. Né? É assim, tudo você tem que pensar no limite de o que traz um sofrimento. Se está trazendo um sofrimento para a relação, às vezes o casal está assistindo junto, mas um dos dois não gosta. Nossa, eu tô fazendo porque ele gosta. Ai, que saco assistir isso. Já não é legal. Já não é saudável. Entendeu? Não é saudável. Então, assim, depende muito da particularidade do casal. Mas o que eu digo que para educação sexual, a pornografia ela não é de bom tom para nós sexólogos, né? Não que eu não assista, não que não olhe. Todo homem hoje recebe esse monte de vídeo de WhatsApp. É uma loucura. Mas não é tão benéfico. Eu não sei, essa mania... eu vou falar besteira aqui. Essa mania, eu tava vendo... tá passando um carro aqui barulhento aqui, eu dei uma pausada. Mas você falou aí da performance dos caras. E aí quem não tem uma relação e vê aquilo lá, fala, tanto pro cara quanto pra menina também, né? Sim. Porque as meninas são aqueles corpão e tal. E é uma performance de uma atriz que aquilo ali não existe na relação de fato. Não é daquele jeito lá, né? Exatamente. Aquilo ali é real. Não é real, não é né? real.
Aquilo ali é totalmente fora da realidade. Vai criando uma expectativa tanto dela e pro cara também, né? Pro menino porque também. o que é o sexo real, né, Thiago? O sexo real, ele não tem aquele script todo. Você vai dar uma cãibra no meio. É. Sexo real tem cheiro, tem gosto. E você fica olhando aqui, parece que não tem nada. E aquelas mulheres que parece que tem aqueles orgasmos incríveis que não existem, né? E sempre termina um filme pornô com o cara gozando no olho, né? Não é? Aquela coisa inacreditável. E a moça fala, tá, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. E aí? Aí a Juliana, secretária, nunca fez negócio, ver um vídeo dele e falei, é assim, né? Não é? É difícil. E aí vai sair com o cara e já fala assim, eu não vou conseguir fazer tudo aquilo que ela... E aí não faz um sexo real. Acaba criando ali um alter ego, digamos assim, sabe? De relação sexual. E aí não se entrega, não tem prazer, não é prazeroso. Acaba não sendo... Às vezes é prazeroso só pro cara, né? Nesse caso aí. E na maioria das vezes, pensando em disfunção sexual masculina, também não é. Porque ele não tem o microfone. Não. E aí ele acha que não é suficiente. Aquilo lá Mano, não existe aquilo lá, cara. E aí ele não acha suficiente, não se acha suficiente. E isso automaticamente já cria ali um bloqueio. Você... Hoje... Eu vejo que tem bastante informação. O que você quiser, o assunto que você quiser, as informações estão aí. E na minha época, por exemplo, não se falava muito, era tabu. Eu não falava sobre sexo com meus pais e tal. Eu conversei poucas vezes. As vezes que eu conversei sobre sexo com meu pai era, não, vou te levar na zona, vai comer Cara, assim mesmo. É assim, mas cara. E você acha que isso vem mudando a relação entre pai e filho, de se falar, de conversar mais sobre isso, sobre sexo, ou não? Existe ainda esse tabu pelo fato de das informações estarem aí na nossa cara? E fala, tá bom, procura lá no Google e eu tô sabendo. Mas não é assim, né? Não é assim. Né? O que seria um ideal é de todo esse diálogo, né? Que eu tento ter com meu filho desde já. Meu filho sabe LGBTQIA+, todas as siglas. A semana retrasada que foi... Esqueci, como que é? Semana passada? A luta contra a homofobia. Tá. E aí ele me perguntou o que era, e eu expliquei um por um, expliquei o que era homofobia, a gente vai conversando sobre isso, né? Claro, dentro de uma linguagem que ele entenda. Mas você precisa falar de sexualidade com as crianças desde muito cedo. Né? Até para já lutar contra essa questão do machismo. Infelizmente, Thiago, eu acho que ainda assim, os pais têm muita dificuldade de ter essa liberdade de falar com os filhos. Não deveria. Porque quanto mais a gente falar em casa, menos eles vão procurar no Google. Ou quando procurar no Google, tá, isso aqui eu já sabia. Ou se achar uma coisa muito escabrosa, vem perguntar o que é. Isso é muito bacana. Precisa falar sobre tudo isso. Mas ainda agora a gente tem visto bastante, né? Os pais falando sobre homofobia, até teve a questão do comercial da Burger King. Sim. Né? Eu vi muitos pais falando sobre isso, horrorizados, não pode, essa sexualização infantil. Não é disso que estamos falando. Você não está introduzindo o seu filho a começar a vida sexual antes. Muito pelo contrário. Quanto mais educação sexual seu filho tiver, mais consciência ele vai fazer. Sua filha também. É isso. A cara dele, ele tá pensando assim, tá Pois bom, cara. minha filha também. Você viu esse comercial, Mufasa? Não. É um comercial do Burger King, umas crianças falando. Na verdade, as crianças têm pais gays, né? Isso. É isso. E eles estão falando. E deu um bafafá. Eu não vi nada demais na propaganda. São eles falando como que é a vida deles com os pais gays. Que é natural, falando sobre essa naturalidade. Cara, e tudo bem ter 2 pais ou 2 mães. Não tava influenciando ninguém eu não entendo essa insegurança que tem, não. Se meu filho andar com alguém gay, vai virar gay também. Cara, ninguém influencia ninguém, cara. Eu acho que
Cada um faz o que quer da sua vida e segue, né? Exatamente. Assim, a questão da sexualidade, da orientação sexual, ela não é influenciável. Entendeu? Ninguém vai influenciar ninguém. Exato. Né? Isso é fato. Então, você precisa sempre orientar, falar sobre isso, de acordo com cada idade. Hoje no YouTube tem vários videozinhos de como falar sobre sexo com seu filho aos 6 anos, aos 7, aos 10, aos 12. Você vai encontrando formas, a gente tem tanta ferramenta na internet. É muito mais saudável para todo mundo, né? Para os filhos e para os pais. Exato. Mas ainda tem, assim, alguns adolescentes que aparecem na clínica precisando falar sobre a sua vida sexual, sobre o início de uma vida sexual, ou até uma dúvida sobre sua sexualidade, sua orientação sexual, e que eles não têm essa liberdade para falar com os pais. E muitas vezes por uma via religiosa, né? Uma repressão religiosa, não Sim. pode se falar sobre isso, então eles vão para a clínica. E aí eu falo livremente. E aí eles chocam e saem do consultório dela chorando. Não, eles saem muito aliviados, Sim, porque sim. eles podem falar sobre isso, né? Aham. É difícil porque às vezes quer falar e em casa não consegue, né? É uma dificuldade muito grande, né, pra eles. Sim, alguns querem. Eu tenho o caso de uma menina. Queria contar para os pais que gosta de meninas. Não tenho coragem de contar em casa, então tá bom. Chama seus pais aqui, vamos contar. Você já participou de Sim. alguma consulta assim? É? Mas você tem toda uma preparação, né, Thiago? Chama os pais primeiro. Olha, Entendi. e aí? O que vocês acham? Mas eu não sei, né? Posso estar falando uma ABC muito grande. Mas algumas pessoas gays que eu conheço, quando ela falou para os pais já sabiam, eles já davam algumas dicas, né? Sim. Pistas que mostrava que ele era, entendeu? Sim. Então a hora que ele chega, eu acredito que a hora que chega lá no consultório lá já tá mais ou É menos. mais pra romper esse medo, sabe? Isso. De contar. Mas geralmente eu chamo os pais antes e converso o que vocês acham. E eles já falam, olha, eu tenho alguma coisa diferente e tal. Então eu já vou desmistificando isso. E aí quando conta, já tá sabendo. Você quer dar algum recado pro seu pai aqui, ô Mufasa? Aproveita. Não, Quer aproveitar? Eu já conversei com ele. Já falou com Já? eles? Já tá tudo bem? Ô Cidinha, tem muita gente que fala, muito casais, que fala que conforme o tempo a relação sexual foi esfriando. E você tem alguma dica pra dar, assim, que pra casais que vivem 30, 40, 50 anos, pra não esfriar essa relação? Pra manter sempre aquecida, sempre ativa? Então, Porque eu entendo também que é difícil, às vezes você acaba caindo numa rotina. Eu não sei porque eu sou pouco tempo de casado, então minha relação ó, tá bombando. Mas tenho 2 filhos, né? Sabe como que é? sim. Mas tem alguma dica? Eu entendo que daí acaba, depois de muito tempo, acaba caindo numa rotina, acaba caindo no automático. Você tem alguma dica, assim, pra dar? Então, a primeira coisa que a gente sempre fala de consultório, assim, é muito diálogo, muita comunicação. Tá legal pra você? Isso aqui tá legal? Não tá? O que a gente pode fazer de diferente? Alguns casais, agora eu vi ontem também uma pesquisa do quanto o uso de brinquedos sexuais aumentou na pandemia. Na pandemia? Né? Na pandemia, inclusive. Porque os casais ficaram muito dentro de casa. E aí tem que inventar, né? Mas o sair, conhecer pessoas novas, ver gente, vir num bar como esse, sentar, ver pessoas, isso por si só já acaba estimulando. É muito da parceria, sabe? De como o casal fala sobre isso. Como eu disse, não dá pra deixar aquele elefante branco no canto da sala e não se falar sobre isso, porque cada vez vai caindo mais no esquecimento. Então, primeira coisa, muita comunicação e aí começar a inovar. Né? O uso de brinquedinhos eróticos, isso é muito, muito legal nas relações sexuais. Quando os parceiros gostam, obviamente. Né? E aí você pode pensar num monte de coisa, até casamento aberto, né? Isso que eu ia falar. Tava com uma cara que queria Procura falar.
Ó, relacionamento aberto. Os casais procuram assim, ó, não sei mais o que eu faço. Você chegou a indicar assim, não, dá uma liberada aí pra ver o que acontece. Ou não, você não dá esse. Não, você eu não é tão invasivo Eu não assim. dou conselhos. Ah, não dá conselho. Assim, mas assim, o que acontece, Thiago, é assim, quando eles estão pensando já num relacionamento aberto, se os dois concordam, eles são felizes e acabou, eles não vão parar na clínica. Entendeu? Tá tudo bem. Eu já atendi casais, um casal especificamente, que eram do swing, mas o menor dos problemas dele era sexo. Eles tinham um problema ali em relação com a criação dos filhos. Eles falaram, a gente faz swing e tal, mas o problema não era o sexo, o problema era a criação dos filhos. Então, eles têm outros problemas. Mas por causa do swing? Não? Por conta que todo casal tem problema com criação de filhos. Não era um problema, o swing não era um problema, relação sexual não era um problema, tá tudo bem. O problema, acho que a questão maior quando chega na clínica é assim, um dos parceiros fala assim, não, vamos abrir essa relação? E o outro fala, não, de jeito nenhum. E aí eles vão pra clínica, que aí começa a gerar um conflito. Esse é o maior problema. Mas além disso, né, claro que eu não vou dar conselhos, mas a gente vai pensando juntos sobre como pode fazer. Eu acho... Eu admiro quem tem a cabeça aberta assim a esse ponto. Eu acho maravilhoso, né? Eu ter o relacionamento aberto, mas eu não queria, eu não queria ter isso na minha cabeça. Não, minha esposa vai estar lá com outro cara. É machismo. Eu assumo isso. Mas eu não consigo lidar com isso. Tem gente que, ok. E eu admiro isso mesmo, cara. Porque, cara, deve ser muito bom, né? Mas... Tem gente que ok e gosta, viu? E gosta. Mas pra mim, eu não daria certo. Então você já sabe o seu limite. Já sei meu Quando limite. você tiver uma crise no seu casamento, você vai pensar em outras alternativas. Essa não é uma alternativa. O meu limite é a Nutella. E pronto. Nutella, Eu acho que eu já tô falando demais. Tô me expondo demais aqui. Mas, doutora... Não é doutora, né? Não é doutora. É doutora. Ô, Cidinha, você acha que sexo é tudo no casamento, na relação? Não, Uma relação? de forma alguma. Como eu disse, cada casal se estrutura de um jeito. Então, na verdade, tem casal que se estrutura pela parceria, às vezes está numa comodidade, uma estabilidade. Se o casal já começa estruturado com o sexo, isso a longo prazo vai ser um problema. O sexo, ele é importante no desenvolvimento da afetividade, da intimidade. O casal realmente fica mais próximo, facilita bem as coisas no dia a dia. O sexo é importante até para autoestima, né? Sexo é saúde. Sexualidade é saúde, né? De forma geral. Então é importante, mas o sexo não é tudo numa relação. Se não houver diálogo e comunicação sobre tudo, é difícil. Acho que o sexo, ele é a cerejinha do bolo de todo um processo. Então, um relacionamento, é o meu jeito de ver, tá? Ele tem que ter uma parceria, ele tem que ter amizade, ele tem a sua esposa, o marido, tem que ser amigos, antes de mais nada, tem que ser amigos, tem que ser parceiro, tem que estar junto ali. E o sexo é o que fecha aquilo ali que, é a cereja do bolo, assim, ao meu ver. Assim. Exatamente, é isso mesmo. Tá. O sexo é o que diferencia um casamento de umas amizades, não é? É isso. Tem umas amizades assim também, né? Hoje em dia tá tudo tão moderno, né? E tá tudo bem também. Tá Sim, a sexualidade tá muito livre, sabe, Thiago? E assim, não dá hoje pra ter preconceito com absolutamente nada. Sim, hoje nada. não. Cidinha, a gente tá caminhando aqui pro final do podcast e todo convidado que vem aqui eu encerro com uma pergunta. Duas perguntinhas no caso. Que é a seguinte: se você pudesse falar com a Cidinha do passado, que tipo de conselho você daria para ela? E se você pudesse falar com a Cidinha do futuro, que tipo de conselho você pediria para ela? Nossa. É muito boa essa pergunta, eu acho ela a melhor da entrevista, inclusive. É a melhor, muito boa, mas é muito
emocionante. Se eu for falar do que eu penso, eu vou chorar aqui. Fica à vontade. Na verdade, pra Cidinha do passado, se eu for pensar hoje pela minha profissão e pelo meu desenvolvimento, eu diria se informe mais, né? Procure ajuda no lugar certo. E pro futuro, eu acho que eu perguntaria... Acho que eu veria se eu tô no caminho certo, sabe? Se deu tudo certo. É isso aí. Essa é a maioria das pessoas que vem aqui. Responde isso. Porque a gente quer saber tanto, né? Se a gente tá ou não no caminho certo. É só seguir, né? Vamos seguir, né? É só seguir. Mas a gente sempre fica na dúvida. Tô fazendo certo? Não tô? Vai dar tudo certo. E antes de encerrar, eu queria saber, será que eu acho o ponto G no Waze? Tem localização? Não tem. Não tem? Não tem. Que um amigo seu mandou Droga. perguntar Um amigo queria saber, um amigo de um amigo meu queria saber Sabe isso. por que não acha? Porque de cada mulher é num lugar diferente. Entendi. Procure. Eu vou procurar. Eu costumo brincar com os meus pacientes héteros. Faço assim pros homens, quantos dedos você tem? Procura. E eles procuram mesmo? Eles fazem essa pergunta pra você? Não, eu falo antes. Ah, tá. Você sabe, né? Já sabe, né? Ô, Cidinha, muito obrigado por participar. Eu que agradeço, foi um papo ótimo. Eu gostei demais também. Acho que eu aprendi um pouquinho. Tirei algumas dúvidas aqui. Te peço desculpa porque eu sou totalmente leigo no assunto. É isso aí, isso que é o bacana. E acho que a vida sexual a gente aprende conforme a vida, né? Sim, então, é isso aí. Então... E é sempre importante aprender. Porque Sim. a vida sexual não acaba nunca, sabe? Então a gente Assim tem eu sempre espero. que aprender. Se você for e der tudo certinho, não acaba nunca. Principalmente pra vocês homens que têm Sim. testosterona e não vai dar problema. É verdade. Cidinha, você quer deixar algum recado, suas redes sociais? Fica à vontade, o microfone é seu. Eu não tenho redes sociais, assim, de fazer a divulgação do meu trabalho, só tenho as minhas pessoais, mas eu tenho o meu perfil no Doctoralha, meu perfil no Google. Quem procurar Aparecida Colepículo, ou se procurar sexóloga em Jundiaí, eu sempre apareço lá. Tô ali no top. Que legal. É bem legal. Assim, a procura aqui em Jundiaí de sexologia tem aumentado. E eu tenho um retorno bem positivo, assim, do Google. Eu acho bem legal. Então, procurar sexologia em Jundiaí ou Aparecida Colepículo, me acha lá. Tem meu WhatsApp, pode me mandar contato. Vamos conversar sobre isso. Que legal. Tá bom? Muito obrigado. Eu queria deixar alguns recados. Mufasa, valeu, obrigado. Tamo junto. Eu queria deixar alguns recadinhos aqui. Primeiro, para me seguir lá no Instagram, @vaidelacomedy. Falei errado. Eu errei o meu Instagram. É que eu vi essa camisa aí. Camisa muito bonita do Mufasa, tá? De Lacomedy. O meu Instagram é @oThiagoFerreira com TH e 2 Gs. Eu vou deixar na descrição do vídeo as minhas redes sociais lá. Siga também o meu Instagram, o Instagram da minha marca de roupa, que é a Lacomedy. Tem também uma lojinha lá na Shopee. Então entra na Shopee, digita lá Lacomedy, você vai conseguir comprar qualquer camiseta lá. Siga a gente no Instagram também, @vaidelacomedy. Antes de encerrar, eu queria dar alguns recadinhos para vocês seguirem, ouvirem, conhecerem uma rede de podcast dos meus amigos, que aqui do interior. Tem o meu, Diálogo de um Cara Só, toda sexta-feira. Tem o meu amigo Diogo Andrade, que posta episódios todas as quarta-feiras com o podcast dele, que é Diário de um Open Mic. Toda vez eu confundo, todo mundo confunde o podcast dele com o meu. O nome é muito parecido. O podcast também do André Otávio Podcast, agora ele tá postando de segunda e quinta-feira. Esse é bom, hein? Já ouviu esse, Mufasa? Já ouviu? Muito bom. Muito legal, muito engraçado. E é isso. Muito obrigado. Foi um episódio... esqueci do Daniel. O Daniel é um podcast diário também, 365 dias com o Daniel. Ouçam lá, que é muito bom também o podcast dele. É isso. Muito obrigado se você chegou até aqui. Foi um papo... Eu gostei do resultado. Foi legal, Cidinha? Eu adorei, foi ótimo. Então tá bom. Tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo. Fiquem com Deus e tchau!